Oi, turma, do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, Miramês, no segundo capítulo, Uma Cidade Diferente. Nós vamos dando continuidade na sexta parte. Esse cruzado das primeiras horas, pregador comum em vários países, fez-se porta-voz de Urbano II, homem de uma têmpera incomum, tribuno sem boas maneiras ou destaque intelectual, mas de uma atração na voz que arrebanhava multidões de todas as classes. Fazia com que os homens e mulheres abandonassem todas as atividades e marchassem em direção à Cidade Santa para libertá-la dos muçulmanos, inimigos ferrenhos do cristianismo. Os turcos, igualmente, quando ouviram o nome do Cristo, cuspiam de lado, desdenhando o mestre dos mestres. Todavia, os que se armavam como defensores dos lugares santos, onde acreditavam estarem depositados os restos mortais do Divino Mestre, eram iguais aos inimigos e pertenciam à mesma falange dos renegados da luz. Eram também espíritos que vieram da grande cruzada astral, cidade negra, aprumada na linha do Equador. Para termos ideia dos destroços praticados pelas cruzadas, basta analisarmos a primeira, numa sequência de mais 7, cada vez piores. Regimentaram mais ou menos 1 milhão de cruzados de todas as idades, raças e posições diversas. A Primeira Guerra foi uma calamidade, sem precedentes, e o sangue era derramado em nome dos nomes mais sagrados do mundo. Famílias enlutadas sentiam-se honradas com essa situação e escravizavam-se pessoas de todas as classes. Era exagerado o preço da liberdade em cada pedaço de terra, e sem contar os sacrifícios. A tomada de Jerusalém servia de pretexto para atrair e magnetizar as massas, reunindo os fanáticos para a luta. No entanto, atrás de tudo isso ocorria o impacto das trevas com as trevas, de karma com karma, de processos evolutivos para espíritos ainda ignorantes acerca das leis de Deus. Pedro, o eremita, era um dos imediatos de um reino da cidade do mal. Quando nasceu, a sua figura assombrou os próprios pais, que quiseram de imediato livrar-se dele, pois era de uma feiura assustadora. Casou-se e adquiriu filhos, os quais entregou à caridosa família para criar, porque ele serviria ao Senhor na libertação de Jerusalém, nas mãos turcas e muçulmanas. O fanatismo fê-lo instigar milhares de pessoas e fazerem o mesmo, desarticulando famílias inúmeras, saqueando fazendas indefesas, matando sem piedade quem encontrasse com ideias diferentes das suas. Todo inimigo era contra Deus, e por isso não merecia viver. E em muitos casos, quando se sentia derrotado, acovardava-se, dizendo sempre aos seus comandados que ouvia a voz de Deus e de Cristo, ordenando-lhe que o exército marchasse e que fosse à frente. Eram os mesmos obsessores do mundo espiritual, a ele ligados por ideias afins, que lhe falavam e o guiavam, estimulando-o na sangrenta tarefa. A consciência de Pedro era um verdadeiro inferno e entendia que se libertasse a Cidade Santa das mãos inimigas, estaria livre de todos os pecados cometidos. O próprio Urbano II perdoava todas as faltas, por mais graves que fossem, do voluntário que morresse nos campos de luta, e os que recuassem ficariam condenados eternamente ao fogo do inferno. Príncipes, reis, condes e todo o alto escalão da nobreza marchavam para frente, sem pensar nas consequências, sem medir os sacrifícios. Todas as cidades por que Pedro passava, pregando a necessidade do alistamento nas fileiras da Guerra Santa, ficavam quase desertas. A sua feiura assombrava as pessoas, no entanto, seu verbo as arrebanhava e unia para a maior das chacinas até então verificadas no mundo. Ele simbolizava o Satanás Gog, que João Evangelista identificou nas visões em Patmos.
A terra foi assolada pelas sombras. A Idade Média marcou na história as maiores perversidades até então praticadas. O homem desceu abaixo do animal selvagem. Com todos os tipos de atrocidades, o movimento foi tão grande que chegou ao ponto de atrair os grandes guerreiros da época: Frederico, o Barba Roxa da Alemanha, Filipe da França e Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. 3 grandes nomes mundialmente conhecidos pesaram na balança dos inimigos. Se fôssemos enumerá-los, essas páginas não comportariam os nomes dos grandes personagens que lutaram, as próprias famílias para defender a honra do Santo Sepulcro. Espíritos conhecidos há milhares de anos alimentavam todos a ideia de atear fogo à terra sob qualquer pretexto. Do outro lado havia o mesmo número de guerreiros com as mesmas ideias e dentre eles Saladino, sultão impetuoso que os comandava diante de quem esteve Francisco de Assis, pregando a paz. Seu escuro coração inundou-se de luz e tudo aceitou por um momento. Mas quando Francisco se retirou, as suas intenções maléficas voltaram todas e ele reassumiu seu padrão habitual. Estamos descrevendo apenas alguns detalhes somente para mostrar por prismas mais leves o que foram as cruzadas e como nasceram os 8 gritos infernais que abalaram o mundo. Foram 200 anos de lutas terríveis e quase 100 de fermentação de ódio e vingança, cuja sequência foi a Inquisição, com os mesmos espíritos jamais brandos, porque pela lei de Deus não há regressão. Eu não sei se vocês perceberam durante a leitura, meu nariz foi entupindo, as bochechas vão ficando vermelhas e minha testa vai esquentando. Porque a sensação que eu fui tendo, assim, é de estar dentro daquela situação da guerra. A gente vai imaginando o cenário tão pertinente, as trevas, tão montado para que um mate o outro, para que um acabe com a vida do outro, como se fossem bonecos manipulados por seres do mal, né? As pessoas estavam agindo como bonecos. Sabe aqueles bonequinhos que a gente coloca assim, os cordões na mão? E a gente manipula os movimentos dos bonecos? É assim que eu estava imaginando. Essas pessoas guerreando porque alguém estava manipulando. E esse alguém é justamente aquele que deveria estar ali representando o mais alto padrão de elevação moral para guiar passos para a luz, para a transição de espíritos para a sua superioridade espiritual. E, no entanto, esse que estava manipulando tudo dizia: ou vai lá guerrear, ou a sua alma vai para o inferno. Contrapondo toda a lei de Cristo, que era amor. Jamais Cristo ia falar para alguém: vai lá e mata em meu nome. Jamais. Eu estava assistindo esses dias o filme Paulo, o Apóstolo. Né? Paulo não foi apóstolo de Jesus, mas se tornou um devido às suas cartas, né? Cartas de Paulo, muito conhecida no Evangelho, ditado por Lucas. E no filme tem um momento que há um motim na cadeia, porque Paulo, primeiro ele perseguia os cristãos, né? Depois ele foi apedrejado, foi humilhado e acabou sendo preso. E nesse interim de uma situação para outra, ele se transformou e começou a acreditar em Cristo e pregar as palavras do Cristo. E aí teve um motim dentro da cadeia. E chegaram lá e falaram: corre, Paulo, vamos embora. Ele falou assim: eu não vou não. Para sair daqui eu preciso matar alguém, porque estava todo mundo com faca em punho, né? Se precisar, nós vamos sair matando todo mundo, mas nós vamos embora daqui. Ele falou: não, se eu tiver que matar, se eu tiver que fazer mal a alguém para que eu saia daqui, não, eu não posso fazer isso. Não é isso que Cristo ensinou. Então, qual de nós, gente,
tem uma moral desse tipo. Ainda que passado todo esse tempo, a Idade Média já foi lá atrás, é 1200, 1300, 1500. Séculos se passaram e nós ainda continuamos, sim, se bobear, olho por olho, dente por dente, lá na era de Moisés. Até hoje, você escuta pessoas falando, eu escutei da minha mãe falar isso, não faz tanto tempo. Minha mãe tinha uma casa enorme, um terreno enorme, e ela falava, ela olhava para a casa do vizinho com raiva do vizinho. E eu falava, por que você tem raiva? Porque lá tem 1 metro e 10 de corredor da casa dele que pertence para nós aqui. Eles roubaram esse pedaço da nossa terra. Eu falei, mamãe, o quintal que você tem é enorme, você mal dá conta de lavar o quintal. Você tem um jardim gigante, você tem uma casa enorme. Qual é 1 metro? Que diferença faz isso para você? Tem a documentação da casa, que poderia dar problema na documentação da casa. A documentação da casa saiu, tem escritura, tá tudo certo. E ela não conversava com o vizinho por causa de 1 metro de corredor. Passou ali uma vida inteira naquela casa sem conversar com o vizinho. E sempre que olhava para o vizinho, olhava com raiva por causa de 1 metro de corredor. Não perdoava. Então, até hoje, nós brigamos por causa de território. Aqui eram territórios enormes de reis, palácios e tudo mais, né? Mas hoje não tem reis, hoje não são territórios gigantescos, apesar que tem ainda gente que briga, né? O sem terra, tem os que tomam posse de terra, que sem ser o sem terra, como é que chama? Agora esqueci o nome. São invasores de terra, mas não é o sem terra, não é o movimento da esquerda. Tem um pessoal que é grileiro que fala, né? Que eles tomam posse, eles chegam numa terra, vê que não tem ninguém, não tem movimento nenhum, eles fazem uma casa lá e ganham por uso capião. Eles grilam, né? Que fala, tem um outro nome, posseiro, acho que é isso. Eles tomam o terreno. Aí o dono chega lá um dia de repente e vê que tem alguém construído no seu terreno. Até hoje as coisas são assim. Infelizmente, até hoje, a gente ainda continua brigando por terra, por grandes ou pequenas terras. Só que aqui tinha alguém manipulando toda essa situação. Aqui tinha alguém dizendo, você tem que fazer isso em nome da igreja, em nome de Deus, porque se você não fizer, você vai queimar no fogo do inferno. E quem tinha o poder de mandar para o céu e para o inferno eram os grandes do clero religioso da Igreja Católica. Quando eu era mais nova, eu assistia a aula de história e o professor falava todo empolgado com aquela questão assim de que ele era ateu e ele falava assim, não dá para acreditar num homem da igreja que senta na tua frente e fala que ele tem o poder de dar o fim para tua alma. Ele é que vai determinar se você vai para o céu ou vai para o inferno. Ele se coloca no lugar desse Deus que ele adora, mas ele é o próprio Deus. Eu não entendia o que meu professor falava, porque eu falava assim, ele é ateu, ele não gosta de Deus, ele não gosta de ninguém, então eu nem prestava muita atenção no que ele falava. Mas hoje dá para entender a revolta que ele tinha com essa questão religiosa, porque a religião da época era uma religião tendenciosa a enriquecer o poder político e religioso, empobrecer cada vez mais a população para que ela ficasse dependente das ideias, da manipulação desse povo lá em cima. E é algo que não sei se mudou muito, sabe, gente? Não sei se mudou muito. Porque a gente ainda vê muitos representantes religiosos, seja de que segmento for, não é só a católica, que ainda tem aquela palavra de dizer assim, eu vou salvar a sua vida, eu vou fazer alguma coisa por você, como se essa pessoa fosse o próprio Deus, o orgulho instalado naquele ser. E aí o texto mostra pra gente o quê? Que aquele que deveria representar a divindade, na verdade, nada mais era do que um espírito super mega inteligente, porém trevoso.
Nós estivemos na mão das trevas por muito tempo. E se a gente não ficar esperto, eles continuam aí, desde a Era das Cruzadas. Quando eles passaram a perder o apoio do povo devido à perda de muita gente nas guerras, muitas famílias morrendo por uma luta que não fazia sentido. Como é que eu vou brigar com alguém sem ter um motivo? Só porque alguém mandou, porque alguém está manipulando isso. Por onde passavam os exércitos, eram colocadas pessoas para entrar em guerra sem saberem por quê. Eles iam lá e alistavam as pessoas. Quantos homens tem nessa vila? 50 mil? Então 50 mil vai para a guerra. E ai daquele que não for, porque vai para o céu, vai para o inferno se não for. Para o céu é que não vai. Então, quando as pessoas começaram a abrir um pouco a mente e perceber que não é assim que a banda toca, eles começaram a se negar. Começaram a questionar: por que eu tenho que brigar? Deus não fala isso, Jesus não ensinou isso. Alguns despertaram. E quando começaram a despertar, está oferecendo perigo para quem tem poder. Está oferecendo perigo para quem está manipulando. Então vamos dar um jeito de amedrontar esse povo. Lançaram mão, então, da Inquisição. Vocês não querem participar da guerra? Não querem defender o seu território? Não querem ganhar poder para o seu rei? Vocês não vão para o céu. E vocês devem estar com o diabo no corpo. Então nós vamos matar o diabo que está no teu corpo. E começaram a fazer o maior pânico nas pessoas. E esse pânico, algumas pessoas até hoje, encarnadas tantas e tantas vezes, tem pessoas hoje que morrem de medo de passar na calçada de uma igreja. Eu, quando era pequena, eu tenho alguma coisa com essa história da Idade Média aí, porque eu gosto de assistir filmes da Idade Média, não gosto das torturas, não gosto de ver as guerras em si, mas o contexto, a história, eu gosto de saber, eu gosto de tentar entender, né? E quando eu era pequena, eu entrava em igreja, vocês devem ter entrado também, essas igrejas mais antigas, tinha uma figura de Jesus, né, feito como se fosse um homem mesmo, um manequim, deitado num caixão de vidro e pintado nos joelhos dele, nas mãos, o sangue. E a minha mãe me fazia ir lá naquele caixão de vidro lá para eu poder dar um beijo no caixão de vidro. Eu tinha verdadeiro pânico de chegar perto daquela imagem deitada, cheia de sangue. E eu não conseguia justificar o porquê, porque eu não sabia nem que era Jesus, eu só ia porque minha mãe mandava. Esse daí é Jesus, vai lá e beija ele. Você deve obrigação a Jesus. Sabe aqueles conceitos prontos, que não tem uma justificativa de conhecimento histórico, científico, não. Aquele conhecimento popular, que era passado de mãe para filho. E aí eu perguntava pra minha mãe, por que eu tenho que beijar? Porque você tem que ter respeito por ele e pronto. Vai lá e beija. É que nem a hóstia. Nós aprendemos que a hóstia seria o corpo de Cristo. Não fazia sentido para mim. Um negócio que tinha gosto de fubá, sei lá. Comer aquilo e falar que eu tô comendo o corpo de alguém. Aí eu via o padre bebendo vinho. Eu falava, mas ele fala que a gente não pode beber álcool, ele tá bebendo vinho. Então, assim, algumas contradições da igreja, eu mesma pequenininha, eu tinha em torno de 6, 7 anos quando eu era obrigada a fazer essas coisas, 8 anos. Eu questionava coisas que lá na Idade Média, se eu questionasse, eu estava na fogueira. E eu não tinha coragem de questionar. Quando eu perguntava alguma coisa para minha mãe, eu já sabia que havia uma resposta atravessada. Isso se não viesse um cala-boca, né? É algo que vai passando, né? De uma encarnação para outra, você vai levando, vai arrastando isso daí. Se você não cortar, você vai arrastando para o resto da vida. Medo, você vai arrastando cisma, insegurança, você não sabe em quem confiar, se está falando a verdade, se está falando mentira.
Meus pais nunca me incentivaram a ir para a escola do tipo assim, se alguém bater em você, você bate lá e resolve seu problema, porque senão quando chegar aqui você apanha de novo. Mas eu cansei de ver gente falando isso para filho na porta da escola. Se alguém te bater lá dentro, você bate também. Porque senão quando chegar em casa você vai apanhar em dobro. O que é isso? Tá lá nas cruzadas a explicação, né? É cultural. Vai passando, passando, passando até chegar nos dias de hoje. Pois é, gente. O livro ele desperta a gente para uma série de reflexões. Mas uma delas, a mais forte, creio eu, seja justamente isso. Nós vamos permitir que a Inquisição volte, nós vamos permitir que as pessoas não dêem a liberdade para a gente falar o que pensa, para a gente buscar a verdade que é nossa, é pessoal. Cada um tem a sua verdade. Eu não posso assumir a verdade do outro, aquilo que ele acredita. Cada um foi criado simples e ignorante. Está lá no Livro dos Espíritos isso aí. Cada um é responsável pela sua evolução espiritual. Você não pode ficar aceitando ordens, ainda mais vindas de fora. Quando se é criança, lógico, respeitar pai e mãe, as ordens de pai e mãe. Quando vai assistir uma aula, respeitar as ordens do professor. Mas tudo, até de pai, mãe, de professor, tem limite. Nós estamos vivendo um momento agora no Brasil que só faltava a política se unir com a igreja e retornar os cárceres, as torturas e muita gente morrendo em fogueira. Já pensou? Nós estamos vivendo um momento muito perigoso, que falta muito pouco para isso ocorrer. Então a gente tem que estudar o passado. Eu, como professora de história, a gente sempre tem esse lema, né? Estuda o passado, avalia o presente para ver como é que vai ficar o futuro. Nós estamos vendo que esse sistema de ódio, de orgulho, de egoísmo já se arrastou demais, né?